Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar mais uns 2 minutinhos para o pessoal terminar de entrar. Estão me ouvindo bem? Sim, aqui para mim tá ótimo. Tranquilo. Só alguns ajustes. Já nós iniciamos. Ó, a doutora Simone já entrou. Prazer estar aqui na Casa de Sinop, na OAB, principalmente. Rever os conhecidos, os amigos, colegas aí de tempos. Sim, sim. Olá, doutora Simone mandou saudades. Saudades a todos. Só fiquei com as lembranças, né? Boas recordações. Bom, acho que vamos, né, doutor? Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Estamos em mais uma live no Atuando no Extrajudicial. Este é um projeto da UAB, em conjunto com a Comissão de Direito Notarial, Registral e Imobiliário. E é um evento que acontece uma vez por mês, né? A intenção é sempre trazer assuntos pertinentes na esfera extrajudicial. E esse assunto de hoje, em específico, é extremamente interessante, né? Acredito que no decorrer da live vocês vão perceber que o quanto isso é familiar, o quanto isso é cotidiano, né? Eu sou a Catiele, advogada, membro da Comissão do Direito Notarial, Registral e Imobiliário. E hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo, Dr. Fábio. O Fábio, para quem é de Sinop, com certeza, né? Deve lembrar dele. O Fábio, ele se formou em Sinop, na Unic. Trabalhou também por muitos anos no cartório de registro de imóveis. Então, já desde muito cedo, né, Fábio? Tinha em mente o concurso para cartório. E devido à competência e o comprometimento, né, já era de se esperar. Foi aprovado no concurso. Hoje ele é titular, né, de um cartório no estado de São Paulo, tabelião e registrador civil na comarca de Marinópolis. É um prazer te receber aqui, Fábio. Eu vou te dar a oportunidade de também complementar a sua apresentação, se você achar que é necessário. Eu agradeço os cumprimentos iniciais que a mim foi dirigido. Para mim é um prazer e com imensa alegria de estar hoje falando ao público sinopense, onde eu residi. Minha esposa é sinopense, onde eu tive a oportunidade de me graduar em Direito e momento em que me abriu a porta profissionalmente, né? Então, eu sou muito honrado em estar hoje na OAB em Sinop, agradecer o convite que foi direcionado a mim, essa oportunidade aberta, e principalmente falar daquilo que nós amamos, que é atuar no extrajudicial, que realmente o campo hoje da advocacia tem crescido e crescerá ainda mais na seara extrajudicial. Então, eu me sinto honrado de estar aqui, agradeço a Comissão de Direito Notarial, Registral e Imobiliário, e também a OAB Sinop por abrir esse espaço para o extrajudicial também. Maravilha. Vamos entrar então para o nosso tema. O tema escolhido foi procedimento de alteração do prenome e do patronímico familiar. Doutor Fábio, eu gostaria que você contextualizasse um pouco esse tema para nós iniciarmos. Certo. O nome, como todos sabemos, ele serve de identificação da pessoa na sociedade. Né? Então, desde muito pequeno, até mesmo antes de nascermos, os nossos pais já escolam, já tem ali uma tratativa
de qual nome que será dado à criança. Então, esse nome ele é dado e vem para a finalidade de identificar a pessoa, de trazer a qual família ela pertence, quais são os seus ancestrais. Então, desde pequeno, nós já recebemos os nomes pelos nossos pais. E até então, até ano passado, o nome, ele vigia pela imutabilidade. Em poucos casos, era permitida a alteração do prenome e até mesmo a inclusão de sobrenomes. Somente na via judicial, na sua maior vez, que as pessoas conseguiam se ver valer o direito de alterar aquele nome que às vezes lhe trazia algum transtorno, dava a ele algum sofrimento psicológico. E, então a pessoa se submetia ao judiciário, então ao crivo de um juiz, para ver se realmente seria o caso de alteração do prenome. E em algumas situações a pessoa não conseguia realizar essa alteração. E nós vemos, porque quem sofre de fato é a pessoa, e não um terceiro. Então, isso atrelado à dignidade da pessoa humana, o STJ, em diversos casos, veio reconhecendo esse direito, veio dando às partes o direito de alteração. E ano passado, com grande louvor, o nosso legislador ele alterou a Lei de Registros Públicos, trazendo essa inovação jurídica ao nosso ordenamento, possibilitando, então, que agora o procedimento de alteração de prenome ou até mesmo de inclusão de sobrenomes possa ser realizado diretamente nas serventias, nos cartórios de registro civil, sem nenhuma outra dificuldade maior. E não há necessidade de nenhuma motivação. Se eu hoje me chamo Fábio e quero trocar o meu nome para Rafael, é tão somente uma decisão particular minha. Eu não devo exteriorizar o porquê disso. Porque diz respeito à minha particularidade, ao meu psicológico interno. Então, vejo que foi uma inovação legislativa, um procedimento que veio assistir à sociedade, porque creio que todos que aqui estão, ou que aqui poderão talvez assistir essa live, terão na sua família, nos seus amigos, colegas, pessoas que às vezes têm uma reclamação com relação ao nome, ou até mesmo se sentem injustiçados por não ter tido a inclusão de um sobrenome familiar, de uma mãe, de um avô, enfim. Então, esse procedimento veio, sim, a assistir a todos que, de fato, necessitam. E até não disse, mas, muito embora o procedimento não se exija, na sua essência, a participação de um advogado, mas nós sabemos que o advogado, ele hoje, uma profissão que aconselha a todos, e, de fato, os advogados estão diariamente atuando no nosso extrajudicial, auxiliando a atividade e colaborando também na prestação do serviço. Sim, ótimo. Até porque é um procedimento que, a princípio, até parece que assusta um pouco, né? Eu vou mexer com cartório, é muita documentação, aonde que eu vou? Então, os advogados, eles, principalmente na esfera extrajudicial, né, existem, na verdade, essa alteração, ela traz uma abrangência para outras áreas, né? Mas, em específico, no extrajudicial, o advogado, ele pode prestar consultoria, preparação da documentação, né? Então, é realmente algo inovador e que tem uma abrangência muito grande. Fábio, sobre essa alteração, né? Na verdade, foi o advento da Lei 14.382. Você poderia nos explicar um pouquinho sobre essas alterações? Quais foram as principais alterações que você pôde observar como registrador civil? Perfeitamente. Anteriormente à Lei 14.382, havia uma única hipótese de alteração do prenome, que pode ser simples ou composto. O meu, por exemplo, é composto, é Fábio Júnior. Só permitia 1 ano após a maioridade, de forma imotivada, a alteração do prenome. Porém, essa hipótese era muito pouco conhecida. Eu mesmo não tinha conhecimento dessa hipótese. Creio que dificilmente alguém teria esse conhecimento, salvo aqueles que trabalhassem em cartório ou algum advogado que atuasse nessa área que poderia ter lido, ter tido um contato, de fato, com essa possibilidade. Então, hoje a lei trouxe essa inovação de que não se está circunscrito aquele lapso temporal de 1 ano. Hoje, a lei
trouxe que após a maioridade civil, então a pessoa com 90 anos de idade, insatisfeita com o nome, se ela procurar o registro civil, ela pode alterar o pronome dela tranquilamente. Então, hoje, a lei ela trouxe que, após a maioridade, a qualquer momento, a pessoa pode realizar esse procedimento. A lei traz que deve ser feito pessoalmente, então, entendemos que não pode ser realizado por procurador, então tem que ser a própria pessoa que tem que dirigir-se ao cartório para solicitar esse procedimento, porque é um ato muito importante na vida social, na vida civil da pessoa também. Então, hoje, a lei traz essa possibilidade, após a maioridade, e pessoalmente, e apenas uma única vez. Então, se eu quero tirar o meu prenome, eu tenho que pensar... Pensado, né? Exatamente. Eu tenho que ver para qual outro prenome eu quero utilizar, ou às vezes eu não me agrado com Júnior. Não, só quero me chamar de Fábio. Também é possível, eu posso retirar um nome composto, eu posso tirar ele, acrescer outro, ou eu posso trocar Fábio Júnior por Rafael Vinícius, por exemplo, outro nome totalmente diferente. Então, o leque foi aberto de forma bem ampla, porém, uma única vez. Alterei. Não gostei, aí eu tenho que buscar as vias judiciais para ver o retorno ao nome anterior, ou se for a outro nome. Aí vai depender da análise judicial. Entendi. Fábio, com relação à segurança jurídica deste ato, né? Porque o nome, como você disse, ele é a principal identificação. Como que isso é visto perante essa legislação, essa inovação? Então, anteriormente, praticamente a pessoa era tão somente identificada pelo nome, né? Então, até a década aí de 60, não tinha documentos praticamente civis, RG, CPF, para identificar. Era tão somente o assento de nascimento e assento de casamento, a depender se a pessoa fosse casada. Porém, com a evolução dos tempos, nós hoje temos diversos documentos que servem de identificação para a pessoa. Então, a alteração do nome já não se torna um prejuízo à segurança jurídica. Porque, veja bem, eu alterando o meu prenome, eu continuarei a possuir o mesmo CPF, o mesmo RG, as mesmas documentações de identificação. Então, a segurança jurídica como um todo, não houve um prejuízo. Haja vista que nós possuímos outros meios de identificação que conjuntamente darão a segurança jurídica ao procedimento. Inclusive, a própria lei, se me permite, a própria lei de registros públicos, ela coloca uma condicionante que no assento de nascimento deverá constar o CPF, o RG, o passaporte, se a pessoa tiver, e o título de eleitor. Isso já para dar uma segurança jurídica ao procedimento. Ótimo. Essa foi até uma pergunta que a doutora Simone colocou aqui, né, quanto ao número da documentação. Então, eles permanecem o mesmo, né? Então, é uma segurança que traz para que mudo completamente o meu nome. E agora, né? Não, calma, o CPF é o mesmo, todos os outros registros permanecem o mesmo. Doutor, uma outra situação que assim, eu acredito que provavelmente cada um aqui já deve ter visto uma situação, alguém reclamando nesse sentido. O pai vai lá no cartório, registra o filho que acabou de nascer com um nome diferente do que ele tinha combinado com a esposa. E aí, o que fazer? Realmente, quem nunca ouviu um caso desse, né? Eu conheço alguns. Aqui no cartório eu já vi vários, inclusive a mãe já tinha bordado, todo enxoval, aí chega o pai em casa com a certidão com um nome totalmente diferente. Essa situação aconteceu já de ser enfrentada pelo STJ em 2021, salvo engano, e o STJ ele entendeu que nessa situação haveria uma quebra da boa-fé por parte do pai, em que já tinha acordado com um prenome e foi registrou de modo diferente. Então, a jurisprudência já vinha permitindo essa alteração e a própria lei agora trouxe que no prazo de 15 dias úteis após o assento de nascimento, se comparecer ambos os genitores,
pode ser feita essa alteração do prenome da criança para corrigir aquela pretensão inicial a que se tinha entre o casal. No registro civil, pela via extrajudicial mesmo. Diretamente no registro civil. E vamos supor que a mãe compareceu e o pai não veio, porque a lei diz que tem que haver a concordância de ambos. Mas somente a mãe compareceu e o pai não veio. Não, o pai está burro, ele registrou aquele nome e ele quer aquele nome. Então, o cartório vai colher essa manifestação da mãe e vai encaminhar na via extrajudicial para o juiz corregedor para que ele possa se manifestar a respeito desse pedido. Olha só, eu acho ótimo isso. Eu conversei com o cartório de registro civil aí de Sinop e me disseram que já houve aí, acho que salvo engano, 4 casos já. Sério? Não, realmente, é uma situação que é porque não se fala tanto sobre isso, mas não, é muito corriqueiro, muito corriqueiro. Essas questões de nome sempre tem. E quando, doutor, nós estamos diante da pessoa mesmo, ela não gosta do nome, se sente constrangida, enfim, é que na verdade não precisa motivar, né? Mas a pessoa, então, ela quer mudar o nome dela. Como que ela faz? Quem ela procura? Aonde ela vai? Perfeitamente. O procedimento de alteração do prenome ou inclusão de sobrenomes, ele deve ser realizado junto ao registro civil que detém o assento de nascimento da pessoa. Eu, por exemplo, tenho meu nascimento registrado no registro civil de Itabaporã, que fica próximo aí a Sinop. Então, hoje, eu estou aqui em São Paulo, muito embora o meu casamento esteja em Sinop, eu tenho que fazer lá no nascimento primeiro, para depois alterar o casamento e, consequentemente, os documentos pessoais mesmo. Sim, então, era assim, toda a cadeia ali de registros, né? Isso, então, o cartório competente para fazer esse procedimento é o que possui o nascimento da pessoa que pretende fazer a alteração. Mas, Fábio, eu não estou em Itabaporã, eu estou em São Paulo. Então, eu tenho que me deslocar até Itabaporã para fazer esse procedimento? Não. Hoje, os registros civis, nós contamos com uma central nacional, que é a CRC, Central de Registro Civil. Então, você pode procurar o registro civil da sua cidade, do seu município, fazer o procedimento juntamente a ele, e ele, por meio dessa central, remeterá o cartório do assento de nascimento. Lógico, haverá um acréscimo de valor, porque esse outro cartório terá um valor a ser cobrado, mas é perfeitamente possível ser remetido pela própria central para o cartório de registro civil que detém o assento de nascimento. Sim, realmente para tornar o procedimento prático mesmo, né? Para que realmente ele seja utilizado, porque se a pessoa tiver que procurar o registro civil onde ela nasceu, muito provavelmente ela vai desistir de fazer o procedimento, né? Exato. Então, a tecnologia, ela veio para nos ajudar mesmo, né? Sabendo utilizá-la, ela vem para nos ajudar, porque imagina, nasci num lugar, me casei em outro lugar, tive filhos em outro lugar, meu Deus, como é que eu organizo tudo isso, né? E que bom que existe essa central que faz toda essa ligação, né? Todo esse elo entre todos os registros para poder organizar essa questão. Doutor, eu puxo um outro gancho agora para os casos de cidadania. Eu atuo também, né, nessa parte e eu observei o quanto que é trabalhoso, porque você já precisa fazer toda a juntada de certidão e documentos e tudo mais. Aí, de repente, quando você acha que conseguiu tudo, você observa que tem uma letrinha errada, trocou o nome, e daí, como é que eu faço? Então, eu observei que esse procedimento, ele realmente ajuda, né? Favorece, porque antes, a depender do caso, eu precisaria ali entrar na via judicial para poder resolver. E a gente sabe que o judiciário, infelizmente, ele é lotado. Tanto que eu vejo que esse tipo de legislação, ele justamente vem para desafogar, sabe? São questões um pouco mais simples de serem resolvidas, não há litígio. Então, vamos ali para o cartório ele já tem uma especialidade específica mesmo para aquele tema, então vamos desafogar um pouquinho. Então, eu vejo isso como algo muito positivo. Existe algum detalhe, alguma coisa nesse tipo de retificação
mais voltada para reconhecimento de cidadania, que você tem para nos passar? Certo. Com relação a esse detalhe em específico, alguns países, em consulta que fiz, exigem que a pessoa que requer o reconhecimento da cidadania possua o sobrenome originário daquele país. Então, esse procedimento veio a calhar nesse sentido, porque a pessoa pode utilizá-lo para incluir esse sobrenome, caso ele não possua, porque, exemplo, o meu bisavô tem um sobrenome italiano, meus avós não têm, meus pais não têm. Então, eu posso resgatar esse sobrenome lá na minha ancestralidade e trazer para o meu nascimento. Lógico, eu tenho que comprovar documentalmente que, de fato, esse sobrenome pertence aos meus ancestrais, com base em certidões dos próprios registros civis. E com relação à retificação, que a doutora mencionou agora há pouco, ela já é permitida na via extrajudicial. Quantos que não sabemos que na própria família, o próprio sobrenome, uns possuem uma grafia, outros possuem outra grafia, então isso acaba dificultando depois o procedimento do reconhecimento da cidadania, porque o país originário, ele exige a coincidência correta com o sobrenome originário. Então, a pessoa, primeiramente, vai ter que localizar o documento do seu ancestral que está correto, né? Por exemplo, às vezes, vai ter que ir lá, vamos supor que seja italiano, vai ter que pegar uma certidão lá da Itália, vai ter que traduzir o consular e trazer para o assento, para o registro civil que possui, por exemplo, o seu avô, que foi registrado aqui no Brasil, para corrigir no assento do seu avô. Sim. Depois você vai ter que corrigir um assento da sua mãe ou do seu pai, e após retificar o seu assento, porque é uma cadeia, pelo princípio da continuidade. Sim. Então, casos que se permite fazer na via extrajudicial, porque o erro, ele é de fato percebível, é de fato comprovável, mas algumas vezes o erro ele não consegue ser sanado na via extrajudicial. Já vi casos na prática, por exemplo, Pietro, um sobrenome. No assento do filho aqui no Brasil, ele é italiano. Aqui no assento de registro do filho no Brasil, constou outra data de nascimento desse Pietro, constou uma diferença do sobrenome da mãe, ou da província originária da Itália. Então, isso acaba, talvez, trazendo uma insegurança se trata da mesma pessoa. Sim. Então, às vezes, diante do caso concreto, haverá uma impossibilidade de se fazer na via extrajudicial. Por isso, ainda assim, depende da via judicial para conseguir retificar esses assuntos. Mas, de fato, como eu disse, essa alteração veio a beneficiar no sentido de possibilitar a inclusão dos sobrenomes originais. Né? Até mesmo, a exemplo da doutora. Se a doutora tem no seu bisavô um sobrenome que você desejaria pôr no seu filho, você pode, no assento de nascimento dele, quando for registrá-lo, documentalmente comprovando, já incluir, mesmo que você não possua ou que seus pais não possuam. Então, seria mais inclusão ou correção de grafia, desde que ali os dados dê para verificação que realmente se trata da mesma pessoa. Ainda ajuda muito, porque, né, às vezes são correções de uma letrinha, né, algo fácil de resolver e que bom que é rápido, né? Doutor, agora vamos um pouquinho para a questão prática. Eu chego na sua serventia, o que eu preciso te apresentar? Porque isso é uma coisa que assusta um pouco também, né? Porque geralmente, tanto de documento que eu preciso providenciar, o que eu tenho que te entregar, qual que é o critério que você utiliza para análise? Deve nos explicar um pouquinho sobre isso? Perfeito. Então, o procedimento ele é totalmente feito na via extrajudicial. Então, a pessoa, um dos principais requisitos é a pessoa comparecer pessoalmente a um registro civil para requerer essa alteração. E ela deverá, juntamente com os seus documentos pessoais, RG, CPF, título de eleitor, passaporte, se ela possuir, apresentar também certidões de distribuições de ações cíveis, trabalhistas, criminais, federais. A lei de registros públicos não trouxe essa relação de documentos.
Porém, como o CNJ já provimentou a questão da alteração de transgênero, então os registros civis têm adotado similarmente a documentação que se emprega para eles, que é o provimento 73, se eu não me engano. E, então, nós exigimos a mesma documentação para esse procedimento, que será de identificação, as certidões de distribuições de ações e a certidão de protesto. Vamos supor que tenha a existência de uma ação, tenha lá uma ação em trâmite no Poder Judiciário contra essa pessoa. Vai impedir o procedimento? Não. Não obsta o procedimento. Nós faremos ele regularmente, porém, ao concluir, o registrador civil tem um dever funcional, que é comunicar esse processo, dessa alteração que foi feita. Então, a Procuradoria traz essa obrigação aos registros civis. Quando concluir esse procedimento, ele tem que comunicar à Receita Federal, à Justiça Eleitoral, se tiver passaporte, à Polícia Federal. Então, o RG, no caso, a unidade da federação que pertence a esse registro de identificação da pessoa. Então, por isso que tem que ser apresentado todos esses documentos e a certidão, se houver, que não obstará a positividade de alguma ação. Realmente, a lei se mostra bem inteligente, né? Se preocupou com toda essa informação, né? Para que não gere nenhum prejuízo em nenhuma outra esfera. Doutor, a doutora Simone nos perguntou o seguinte, com relação à correção de datas, tem alguma previsão nessa lei que permite a correção, por exemplo, da data do nascimento? Não. A lei, essa nova inovação legislativa não trouxe a possibilidade e a alteração, a correção de datas de nascimento, por exemplo, aí já tem que ser comprovada documentalmente. Sim. Aí já existe um aprofundamento ao caso concreto. Aí, como disse, às vezes você conseguirá na via extrajudicial, se você possuir um documento que comprove de fato essa data, ou se você não possuir, infelizmente, aí terá que se recorrer às vias judiciais, a depender do caso, para fazer provas dessa data, por meio de testemunhas, por outros meios probatórios. A questão de datas é um pouquinho mais complicado, né? Data de nascimento, por exemplo, fica um pouquinho mais complicado mesmo no extrajudicial. Então, você já nos passou a documentação. Só para frisar, o doutor já comentou, mas para quem que está entrando agora, aonde eu devo solicitar, né? Quem eu preciso procurar para fazer essa alteração? Qual local? Tem alguma coisa com relação à territorialidade? Perfeitamente. O local competente para esse procedimento, ele será no registro civil em que detiver o assento de nascimento da pessoa, porém, se ela reside em outro local que não seja o assento, ela pode procurar o registro civil do seu município, do seu domicílio, e nele realizar esse procedimento, que posteriormente será encaminhado por meio da Central Nacional que nós possuímos, para esse cartório competente, que concluirá o procedimento de alteração do prenome ou inclusão dos sobrenomes familiares pretendidos. Lembrando que esse procedimento também serve para a correção de grafias. Aqui mesmo na minha serventia, quando recém foi editada a lei, publicada, já houve procuras, e um dos casos em que eu realizei aqui foi para a correção da grafia do nome da pessoa. Ela não alterou o nome, ela só corrigiu a grafia. Sim. Porque todos os lugares que ela teria que ir, ela tinha que soletrar o nome, porque havia erro na grafia do assento de nascimento. Uhum. Né? Então, creio que quantos que também tenha esse fato ocorrido na sua vida, ou em colegas, em amigos próximos, né? Eu mesmo, a exemplo, quando completei 18 anos, eu desejava acrescer o sobrenome materno, porque quando fui registrado, eu possuía o sobrenome paterno. Então, eu tive que entrar com uma ação judicial para valer desse direito, consegui, mas hoje, se fosse, né, essa lei fosse anteriormente, eu já poderia ter procurado diretamente o registro civil, que teria sido bem mais prático e bem mais fácil e célere esse direito meu de incluir um sobrenome materno. Sim, sim. Doutor, com relação, eu sei que, né, você está no estado de São Paulo, né, nós estamos no Mato Grosso, são tabelas de custas diferentes,
Mas, assim, eu penso que para esse tipo de procedimento, os valores não devem ser tão distintos, né? Você teria como exemplificar uma média de custo? Porque que também depende muito do caso, né? Às vezes a pessoa é casada, então vai ter uma outra taxa, tem filhos, é uma outra situação. Mas só para que a gente pudesse mensurar mais ou menos como que é feita essa cobrança de custas. Perfeitamente. Aqui no estado de São Paulo, como lembrado, as tabelas de emolumentos são estaduais, então ela vai variar de estado para estado. Aqui no estado de São Paulo, hoje, esse procedimento a ser realizado, ele custa em torno de R$ 180. E a pessoa já leva consigo uma certidão atualizada que possibilitará a obtenção dos seus documentos pessoais, RG, CPF, passaporte, título de eleitor. Então, ela já conta com essa certidão atualizada. Aí, no estado do Mato Grosso, conversei no registro civil aí de Sinop, e pelo que eles me passaram hoje, no estado do Mato Grosso, o procedimento ele custa em torno de R$ 300 a R$ 400. E pode ser que acresça o valor, a depender se precisa fazer alteração no casamento, se a pessoa é casada, então terá que fazer no nascimento, após averbar no casamento, e se ela possuir filhos, então já altera também essa informação nos assentos de nascimento dos filhos, então poderá haver um acréscimo devido a esses outros atos. Mas o procedimento aí no estado do Mato Grosso, hoje, ele está em torno de R$ 300 a R$ 400. E até é importante dizer que, por um levantamento feito pela ARPEM, nos 6 primeiros meses da vigência dessa lei, já houve 5.000 procedimentos de alteração. Imaginemos nós quanto mais haverá, porque talvez no início, né? Imagina agora com a... Sim. a propagação dessa informação. Outro detalhe que eu estava deixando passar também é com relação à pessoa casada. Hoje nós sabemos que quando o casal procura um registro civil para dar os nomes em casamento, para fazer a habilitação, eles podem decidir por incluir o sobrenome do outro, né? Tanto o homem incluir o sobrenome da mulher, quanto a mulher do homem, enfim, os nubentes, né? Então, nesse caso, vamos supor que a pessoa incluiu o sobrenome do cônjuge. Posteriormente, durante ainda o matrimônio, houve um constrangimento pessoal, já me ocorreu um caso, houve um constrangimento pessoal da pessoa, e ela veio ao cartório na intenção de retirar o sobrenome do cônjuge que ela tinha colocado. Então, na lei, anteriormente, não havia essa possibilidade. Hoje, com essa alteração, também se possibilitou, durante o matrimônio, se realizar a exclusão do sobrenome do cônjuge que foi adotado ao se casar, ou até mesmo, se a pessoa decidiu por não incluir e hoje se arrependeu, eu quero pôr, ela também poderá procurar o registro civil e fazer essa inclusão desse sobrenome. Então, hoje o legislador ele deixou bem aberto um leque de opções para as partes para decidir sobre a sua vida particular, o nome em si que ela pretende deixar ou não. Interessante, muito bom. Então, Fábio, só para recapitular e fecharmos, basicamente é um procedimento que ocorre uma única vez, de forma imotivada. Então, é algo que é de se pensar, é de se fazer com bastante cautela. Correções, inclusão de nomes, alteração do nome é possível pela via extrajudicial. Questões que envolvam datas, talvez, enfim, questões mais complexas, essa a lei não permite na esfera extrajudicial, a gente ainda precisa do judiciário, porém, as hipóteses da lei, ela já enxuga bastante ali correções que são simples, né, correções de nome, de grafia, para se fazer essa alteração, você precisa procurar um cartório de registro civil da sua localidade, ainda que não seja essa em que você nasceu, em que você casou, em que você tenha filhos. Você pode solicitar, desde que você apresente a documentação. É um procedimento que o registrador civil ele vai analisar, ele vai te pedir uma série de certidões para verificar se existe alguma ação, se existe ali algum
procedimento em andamento, porque faz parte da função do registrador civil, após essa alteração, né, ou modificação ou inclusão, ele precisa comunicar, né, para que não tenha depois nenhum prejuízo às outras esferas. É um processo judicial que está rodando, mudou de nome, né, para que não tenha nenhum problema com relação à Receita Federal, né. Então, isso é algo que realmente é inovador, é uma novidade muito boa, pelo menos na minha concepção, né, é algo que, se você parar para pensar, tem muito por aí, tem muitas pessoas que com vontade de mudar o nome. Eu mesmo estou pensando aqui na retirada do nome composto, que para mim não faz sentido. Mas, e que bom que é algo que realmente é prático, né? É possível de se fazer. A lei, ela, pelo que eu percebi, ela realmente se preocupou em solucionar. Ela trouxe ali uma possibilidade e ela realmente tornou aquilo possível, né? É mensurável. Então... Quantos casos, doutora Gatiele, que as pessoas procuravam o judiciário para valer dessa alteração do prenome e não conseguia. Então, assim, era um sofrimento. Estava sofrendo. E na intenção de alterar, não conseguia. Então, sofria um pouco mais. Então, agora, o procedimento se tornou bem mais facilitado, bem mais acessível a todos. E também outro detalhe que eu estava esquecendo de dizer, que já houve até procura aqui no meu registro civil, de pessoas que queiram retirar um sobrenome. O caso em específico, a pessoa ela sofreu abandono paterno, e então ela desejava retirar o sobrenome paterno do nome dela. Então, a lei, ela, muito embora tenha trazido essa facilidade, essa possibilidade de alteração do prenome, ela não permite, na via extrajudicial, nós excluirmos sobrenomes. Então, somente a inclusão. Então, ainda a exclusão, a parte se desejar, ela deve ainda se socorrer ao judiciário. E aí, a depender, né, vai ter que se provar o motivo pelo qual ela quer retirar esse sobrenome. É o único adendo que ainda restou com relação ao nome. Com relação ao prenome, tranquilo, é mais específico do sobrenome, né? Prenome eu posso incluir, eu posso retirar, eu posso mudar totalmente. Agora o sobrenome aí não tem como. Não é aqui extrajudicial. Ele vai identificar a sua ancestralidade, ou seja, a que família você pertence. Então, a preocupação do legislador talvez tenha sido nesse sentido, né, de possibilitar a retirada, a exclusão de sobrenomes na via extrajudicial. Fábio, tem uma pergunta aqui, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Aqui, ó. Quando não tem o pai no registro e outra pessoa queira registrar como pai, pode? Seria, na verdade, reconhecimento de paternidade, né? É permitido hoje, nesse caso, pelo que eu entendi, não seria o pai biológico da criança. Hoje é permitido também, na via extrajudicial, o reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva. Porque temos no Código Civil que a paternidade ou a maternidade, o vínculo, se dá de forma biológica ou por afinidade. Então, nesse caso, vamos supor um pai, uma pessoa que criou aquela criança desde pequena, convive com a mãe, talvez até é casado com ela, e de fato, na prática, foi o pai dela. Hoje, ela pretende sim reconhecer esse vínculo afetivo com essa pessoa. Até mesmo aqui, outra vez, veio uma pessoa no meu cartório que ela queria fazer um testamento nesse sentido, de deixar todo o patrimônio. Eu conversando, abordando o assunto, eu entendi que o desejo dele realmente era registrar ela como filha dele. Sim. Aí eu expliquei que hoje é permitido na via extrajudicial, tem um provimento do CNJ que dita como será o procedimento, haverá necessidade de comprovação dessa afetividade, desse vínculo, como fotos de datas comemorativas, de aniversário, o plano de saúde que talvez essa pessoa tenha incluído essa criança no seu plano, ou até mesmo é casado com a mãe, ou seja, ele tem que comprovar de forma bem segura de que há esse vínculo afetivo com essa criança. Se for menor de idade, ele passará pelo crivo do Ministério Público, que manifestará a respeito, e após
sendo, então, comprovado esse vínculo afetivo, se permite, sim, a inclusão dessa pessoa como um pai ou como uma mãe no assento de nascimento dessa criança, desse adolescente. Ótimo. Extrajudicial. Ótimo, acho que ficou bem esclarecido. Doutor, eu acredito que era essa a nossa abordagem de hoje. Doutor, tem alguma outra coisa para acrescentar? Não, eu agradeço a informação como toda, creio que foi abordada, a questão de como se dá o procedimento, que documentos apresentar, a facilitação a que se teve. E eu quero aqui deixar os meus agradecimentos, externar a minha gratidão a todos aí de Sinop, a todos que participaram dessa live. Não sei se ela ficará salva, de outros que porventura venham assistir. Estou aberto a eventuais questionamentos ou auxílios que venham, às vezes, surgir na prática, porque eu sempre falo, a prática nos ensina. A teoria é sempre linda e maravilhosa, mas quando aparece alguma outra dúvida, algum outro caso diferente. Então, estou aberto a eventuais aconselhamentos ou até mesmo modelos que se fizerem necessários, estou aberto para contribuir também nesse sentido. Retorno agradecimentos à OAB Sinop pela abertura que se deu ao extrajudicial, por abordar temas tão importantes na vida social e que podem ser solucionados diretamente na via extrajudicial. Estou aberto a eventuais questionamentos ou eventuais convites que futuramente possam ser feitos. Com certeza terão. Doutor, eu que te agradeço, tá? A sua disponibilidade em dividir um pouco do seu conhecimento, da sua prática. Eu sei o quanto que você é comprometido com a sua função e que bom que você pôde reservar um tempinho na sua agenda para nos ensinar. Agradeço. Estaremos sempre aqui dispostos e abertos à contribuição social. Obrigada, doutor. Até mais. Até mais. Tchau a todos.